Pessoal, vamos começar o nosso livecast agora falando um pouco de gestão de carreira. E para falar sobre gestão de carreira, eu estou aqui com o Rodrigo. Prazer em receber, Rodrigo. Prazer é meu. O Rodrigo é diretor de RH e conselheiro nosso da escola na Live University na Febracorp. Tem uma experiência muito grande sobre carreira. E, Rodrigo, a primeira coisa que eu gostaria de falar contigo é o seguinte: nem sempre, infelizmente, o próprio liderado com o líder, ele tem sinergia naquilo que é a expectativa de ambas as partes. Quando isso não acontece, como é que você faz para o colaborador, como que o colaborador deve agir quando essa expectativa não é comum entre os dois? Alex, excelente pergunta. Você está trazendo um ponto que está muito relacionado àquilo que eu chamo de uma das maiores armadilhas que existe numa conversa de carreira entre líder e liderado, que é o problema da autopercepção do funcionário em relação a si próprio e como que ele é verdadeiramente visto pela liderança na organização que ele trabalha. Isso é um dos maiores desafios, porque muitas vezes o funcionário ele tem uma expectativa muito maior do que a realidade. Isso é comprovado através de pesquisas e da realidade que a gente convive. O líder, nesse caso, tem um desafio muito grande de identificar qual o papel que ele quer tomar. Ele vai ser aquele líder que vai passar a mão na cabeça do funcionário e não necessariamente confrontar essa situação, o que é um problema, porque a liderança naquele momento ela evita um conflito, mas ela alimenta uma falsa expectativa daquele funcionário. A outra alternativa, que é a que eu recomendo, é a liderança naturalmente contato da forma correta, sempre o como é feito é muito relevante, mas é a liderança passar para o funcionário quais são as verdadeiras expectativas que ele deveria ter em relação a como ele é percebido dentro da empresa. E o funcionário tem o desafio de poder aceitar aquilo, aceitar aquela crítica, aceitar aquela opinião contrária, e fazer uma autorreflexão. Isso é um desafio. É o que deve ser feito, não é algo simples de ser feito, porque o funcionário tem uma tendência a se apegar àquilo que ele acredita e muitas vezes ele corre o risco até de ficar na esperança de que algo diferente vai acontecer. E esperança não é uma estratégia. Bem colocado. Esperança não é uma estratégia. Na verdade, tem que ter alguma execução de alguma coisa. E falando em execução de alguma coisa que não deve ser esperança. Hoje, o que você acha a respeito da carreira? Ainda existe muito colaborador que acha que a responsabilidade da carreira é da empresa. A empresa vai desenvolver a minha carreira. Será que o colaborador deve confiar que a carreira é desenvolvida pela empresa ou ele próprio tem que ser o senhor da carreira dele? Muito bom, excelente pergunta. Eu costumo sempre dizer nas minhas conversas sobre carreira que se você não tomar, você funcionário, se você não tomar uma decisão sobre a sua carreira, a empresa vai tomar por você. Então, e vai mesmo. Então você como funcionário, você precisa ser o dono absoluto do seu destino. Você precisa identificar de uma maneira muito concreta quais são os seus objetivos, quais são as experiências que você precisa construir para poder atingir esses objetivos. E nesse sentido, você não vai conseguir isso sozinho. Você trouxe também na sua pergunta um elemento que é a relação de confiança com a empresa, a relação de confiança com a liderança. Eu costumo sempre dizer, não confie na empresa que você trabalha, confie no seu líder. Ou saiba pelo menos identificar um líder dentro da empresa que você tem confiança. Senão, você não confia verdadeiramente na sua empresa. Ao você ter uma relação de confiança com um dos seus liderados, você vai poder trocar ideias, você vai poder construir cenários de carreira, você vai poder fazer apostas em relação ao seu futuro que têm maiores chances e perspectivas de se concretizarem. Perfeito. E nessa trajetória da carreira dos colaboradores, dos funcionários, nessa trajetória toda, você citou agora há pouco aqui no palco uma série de variáveis que existem. Primeira pergunta, quais são essas variáveis chaves da trajetória? Muito bom. O que a gente tenta explicar é que a probabilidade de você atingir os seus objetivos de carreira, ele é resultado de algumas variáveis. As variáveis que alavancam a sua carreira começa pelo seu potencial, o potencial identificado na empresa, o seu potencial de crescimento. Existem, naturalmente, elementos dentro dessa avaliação de potencial. Uma outra variável é a experiência que você tem adquirido ou que você deve adquirir para você poder atingir os objetivos. Existe uma terceira variável que é
que a gente chama do patrocínio que você tem, tá ligado? A sua pergunta anterior de liderança e de confiança. Mas quem é aquele líder que trabalhou com você, conhece o seu resultado, conhece o seu trabalho e é capaz de apostar por você? E tem uma terceira variável que alavanca as suas oportunidades, que são, obviamente, as oportunidades que existem dentro de uma organização para uma posição específica que você está buscando. Quanto mais você ampliar as suas oportunidades, seja por abrir portas em outras áreas da empresa, em outras cidades, enfim, quanto mais oportunidades você abrir, maiores as chances de você atingir objetivos de carreira. Lembrando que existe também uma variável que, vamos dizer, diminui a sua probabilidade de atingir um objetivo, naturalmente são os seus competidores. Da mesma forma que você está se preparando, existem outras pessoas que estão se preparando e no momento específico vai ser feita uma escolha. Quanto maior o número de competidores que você tiver para uma determinada posição em uma empresa, naturalmente, mais difícil de você atingir o teu resultado. Perfeito. E essas variáveis, elas nem sempre elas rumam para o mesmo lado. E você tem que tomar cuidado, de repente, não fazer só uma e deixar outra. Como é que eu equilibro essas variáveis? Perfeito. E o equilíbrio é fundamental, porque não adianta você pensar em só alavancar uma e em detrimento de todas as outras. Eu gosto até de colocar um exemplo que, já que a gente entrou nessa analogia de variável, se isso fosse uma fórmula matemática, onde todas as variáveis, uma multiplica pela outra e aumenta a sua chance, potencialmente, isso é uma teoria, mas pensa comigo, potencialmente, se uma dessas variáveis for zero, ela zera o teu resultado como um todo. Então, você deve, de alguma forma, trabalhar todas as variáveis, algumas que você tiver mais condição, você trabalhe mais, mas tenha um olhar holístico para que você, de forma, amplie as suas oportunidades de atingir seus objetivos de carreira. Isso é uma forma estruturada de você pensar aquilo que está no dia a dia e na conversa de todas as pessoas, mas que às vezes a gente se perde e fica tentando achar uma resposta, um ovo de Colombo para as questões de carreira. Não tem. Na verdade, você tem que pegar esses elementos que são conhecidos, essas variáveis que eu estou colocando, e trabalhar cada uma delas para que você possa aumentar as suas chances. Perfeito. E aí, para a gente fechar aqui, imagina um cenário de que essas variáveis são conhecidas ou profundamente ou razoavelmente por vários funcionários, o que naturalmente vai gerar uma competição entre eles, né? Se a gente vários conhecem a mesma variável, te gera uma competição. Como é que eu faço para minimizar a competição? Como é que eu como é que eu enxergo a competitividade com outros pares por essa mesma alavanca na sua carreira? Bom, então, dois lados, na pergunta, dois lados, uma resposta é a seguinte. Primeiro, você precisa tomar muito cuidado para não ficar olhando muito para o lado. Porque quando você olha muito para o lado, você deixa de olhar para si próprio, você deixa de olhar para frente e trabalhar aquilo que é importante para você. Então, precisa tomar muito cuidado para ficar olhando os seus competidores e ficar gerenciando a carreira deles mais do que você gerencia a sua própria. E eu falo isso porque isso é uma realidade, isso acontece. Dito isso, é muito saudável você se inspirar e se espelhar no que outros estão fazendo. Então, use o que os seus competidores estão fazendo, o que eles estão se desenvolvendo, o que eles estão estudando, que projetos que eles estão colocando. Use isso de forma a te inspirar, para que você possa também ampliar os seus projetos, as suas oportunidades de desenvolvimento e, com isso, ampliar as suas oportunidades de carreira. Então, são os dois lados da mesma moeda. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que foi muito rico essa primeira parte aqui sobre carreiras. Espero ver em breve no nosso canal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Abraço. Daqui a pouco, parte 2 de carreira. Tchau, tchau.